Bem, agora eu tratarei da questão relacionada à influência do coronavírus no direito de família. E como que eu farei esta minha abordagem? Num primeiro momento, eu falarei da questão relacionada especialmente à revisão dos alimentos. Falarei de uma certa forma da exoneração, quando cabe, mas a maior quantidade do assunto será ligada à questão da revisão. No segundo momento, eu falarei da guarda compartilhada. E num terceiro momento, eu falarei da questão da proteção da mulher, aí com as informações hoje que estão disponíveis a ela, caso ela venha a sofrer violência doméstica. Por quê? Eu estou mencionando isso. Sempre teve a proteção da mulher, depois da Lei da Maria da Penha. Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que com relação à influência do coronavírus, em outros países, já ficou demonstrado que houve um aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é por causa disso que eu falarei desse assunto num terceiro momento, tá? Começando aqui então a falar nessa primeira parte da revisão e exoneração dos alimentos, eu tratarei aqui no módulo 1 da revisão de alimentos e aqui posso dizer para você também que está incluída a questão da exoneração. Então, vou falar da revisão dos alimentos, tá, mas o que são esses alimentos? As pessoas precisam entender. Os alimentos, juridicamente, são divididos em alimentos naturais e civis. Sob o ponto de vista prático, vamos ver, começando pelos civis, é aquilo que a pessoa precisa ali para manter o padrão de vida dela, que ela vinha tendo até então. Então, para continuar mantendo aquele padrão. Mas aqui, nos alimentos naturais, é aquilo que, na maioria das vezes, são as crianças, em menor quantidade dos alimentos, aos parentes, e muito menor ainda, para ex-cônjuge, ex-mulher, no caso aí de união estável, companheiro, companheira, né? Então, esses alimentos são o quê? As roupas, o plano de saúde, o medicamento, o lazer, a escola, enfim, tudo aquilo que venha servir para atender às necessidades do alimentando, porque quem é devedor é chamado alimentante. Quem é credor é chamado alimentando ou alimentado. Então, os alimentos têm a finalidade de fazer com que a pessoa possa viver, né? E o alimentando. Então, para ele manter o seu padrão, como diz, de vida, ou então, se no caso não viesse manter o mesmo padrão de vida, pelo menos que ele tenha, na verdade, aí, possibilidades de sobreviver. Tá, então isso são os alimentos. Como é que eles são fixados, esses alimentos? Vamos imaginar aqui que a pessoa esteja precisando desses alimentos agora, uma criança, tá? Qual que é a necessidade dessa criança? Porque você vai ver o quê? A criança está precisando do quê? Então isso chama-se no direito necessidade. Ela precisa de escola, ela precisa de comida, ela precisa de roupa, ela precisa ter um plano de saúde, ela precisa de medicamentos. Então, ela precisa de lazer. Do que essa pessoa está precisando? No direito chamado a necessidade, tá bom? Tá bom, ela tem essa necessidade. De uma escola internacional, custa 5 mil reais por mês. Tá, mas o pai ganha 5 mil por mês, então não tem condições. Então, não ter condições a pergunta que a gente faz é a seguinte: ele tem possibilidade? A possibilidade de quem vai pagar, de quem é o devedor dos alimentos, e a necessidade de quem vai receber. Porque os alimentos podem não ser fixados somente ali para os filhos, como também entre os parentes e de posteriormente até haver necessidade de filho aí para os pais. Então eu analiso esse binômio. Sempre vai ser isso, mesmo na revisional, não vai mudar, necessidade e possibilidade. E daí eles dizem assim, olha, eu tenho que fazer um equilíbrio entre esta necessidade e esta possibilidade. De que forma? Dentro daquilo que seja proporcional, dentro daquilo que seja razoável, ou seja, por uma lógica desde que a pessoa tenha condições de pagar.
E existe essa necessidade, então eles vão dizer, olha, então na verdade não seria um binômio, seria um trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Vão ser olhados esses requisitos, como eu disse, tanto no momento da fixação dos alimentos, como posteriormente, através da revisão. Tá, agora veio o coronavírus. A pessoa que pagava alimentos, ganhava 5 mil reais por mês, foi mandada embora, está recebendo zero. Pagava lá R$ 1.500 por mês. Ela tem condições de pagar esse valor dos alimentos? Né? Não tem condições. Se ela tivesse dinheiro guardado para continuar pagando, ainda ela teria possibilidade. Não é porque ela foi mandada embora que ela não teria condições, não teria possibilidade de continuar pagando aqueles valores. Não é por causa que diminuiu o faturamento da pessoa jurídica que aquela outra pessoa que tem dinheiro guardado, tem muito dinheiro, que ela não tem a possibilidade de continuar pagando. Então é importante olhar essa questão. Né? Tem que ver, se não interessa se foi mandado embora, se diminuiu o faturamento dela, se diminuiu o prolabore. O que interessa é ela provar que diminuiu a sua capacidade, o seu potencial, a sua possibilidade de fazer o pagamento como ela vinha fazendo. E como é que ela vinha fazendo? Em virtude do que? Da fixação dos alimentos, que eles são fixados através de um acordo entre as partes. Olha, eu posso pagar tanto, tá bom? 5 salários mínimos por mês. É isso que ela pode pagar. A outra parte concorda? Concorda. Então tá, 5 salários mínimos por mês. Não houve acordo. Uma parte quer 20 salários mínimos, a outra quer pagar 2. Tá? Como é que fica? Vai o juiz decidir. Então o juiz vai decidir qual será ali o valor que deverão então ser pagos a título de alimentos. O que eu quero dizer que ou se resolve por bem ou por mal. Então é ou extrajudicialmente ou judicialmente esses alimentos serão fixados. Então, se eles foram fixados, ou se eles foram acordados, simplesmente a par não pode dizer, olha, eu agora diminui o meu faturamento, eu fui mandado embora, eu diminuiu meu salário, eu irei deixar de pagar os alimentos como eu havia pagado. Não. Veja, ele se comprometeu, ele tem que pagar aquele valor. Só se tivesse um acordo modificando o anterior, aonde a parte concordasse na redução, ou então uma decisão judicial que deve ser buscada através de uma ação revisional de alimentos. Quero dizer que a parte, ela não manda, ela não pode decidir por ela mesma, não, eu não vou mais pagar esse valor e não quero e deixa de pagar. Não, como eu disse, ou depende do acordo de vontades ouvindo a outra parte tem que consentir, ou então ele vai ter que buscar ali o caminho judicial. Tá, mas vamos imaginar que esse pagamento, né, como que ele estava sendo feito? Estava sendo feito em dinheiro. E de repente a pessoa consegue substituir, ao invés de pagar lá os R$ 1.000 que ele estava dando, os 5 mil reais. R$ 1.000 é que era para gastar de aluguel. Ele tem um apartamento que ele poderia estar alugando por R$ 1.000, não está mais, porque a pessoa agora, em virtude do coronavírus, deixou lá, não paga mais os aluguéis, resolveu deixar o apartamento por mais barato, então sobrou um apartamento para ele. E daí ele coloca lá o filho para morar no apartamento, tá? Ou a mãe com o filho. Daí ele precisa continuar dando os 5 mil e mais os R$ 1.000? Daí não, porque daí deve haver uma compensação em natura. Nesse sentido, isso daí é possível de ser feito. E quem decidiu dessa forma já foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que é possível então ser feita a compensação dos alimentos in natura com aqueles valores que deveriam ser pagos em dinheiro, tá? Então, com relação a essa questão do módulo 1, dessa introdução, é isso que eu tenho a dizer, né? Passarei agora a falar da aula 1 do pedido de revisão ou exoneração de pagar alimentos.